Mateus capítulo 6, verso 19. Mateus capítulo 6, verso 19. Mateus 6, verso 19. A Bíblia diz assim. Se houver alguém perto de você sem a Bíblia, compartilhe com essa pessoa. Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e onde os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiver as suas riquezas, aí também estará o coração de vocês. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro. Ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir a Mamon. Feche os seus olhos, vamos orar. Peça ao Espírito Santo que fale ao seu coração, que use dessa palavra para abrir o seu entendimento, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, ó Deus, pela leitura da Tua palavra. Obrigado por essa alegria tão grande de receber essas pessoas novamente no encontro. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nessa igreja. Deus, como eu tenho agradecido ao Senhor pela vida dos obreiros, dos líderes, de todos aqueles que têm trabalhado em favor do reino de Deus, levando a Tua palavra, semeando a Tua palavra para que mais pessoas venham se agregar à nossa igreja. Obrigado por cada pessoa que nos visita aqui essa noite, que essa palavra possa falar ao nosso coração. E eu te peço, me ajuda, me dê graça, me dê ousadia, ó meu Deus, para transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Meus irmãos, Jesus está aqui nos ensinando, e Ele começa o texto dizendo: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem. Quero começar a minha ministração te fazendo uma pergunta. Aonde você tem ajuntado tesouros? Semana passada nós falamos um pouco sobre isso, e eu quero tentar terminar essa ministração hoje. Aonde você tem ajuntado tesouros? No céu ou na terra? Todo mundo sabe, eu acredito que você há de concordar comigo, que nós temos vivido em um mundo muito materialista, em meio a uma sociedade muito consumista, a uma sociedade que despreza as coisas que tem, descarta, joga fora e compra para poder substituir talvez até coisas que não precisava. E o mundo que nós vivemos, Gustavo, melhora só um pouquinho, estou com a garganta bem baleada. O mundo que nós vivemos, querido, tem pregado isso para nós, que o que importa é ter. O que importa é você ter uma vida boa, morar numa casa boa, ter um carro bom, o melhor telefone, as melhores roupas, e assim por diante. E eu não sou contra você ter o de melhor, nada disso. Mas você vai entender onde é que eu quero chegar. O mundo pensa assim.
O problema é que nos dias atuais, esse pensamento também tem invadido as igrejas, tem invadido os púlpitos, tem tomado conta do coração de pastores, e é lamentável nós assistirmos o que às vezes tem acontecido aí fora, de homens que deveriam pregar a palavra de Deus, subirem ao altar para pedir dinheiro, para poder negociar princípios, para poder fazer promessas que a Bíblia não faz, prometendo que se você der o seu dinheiro, você vai prosperar 2 vezes mais, 3 vezes mais e assim por diante. E eu falo que hoje, antigamente nós falávamos, né, que o mundo estava tentando entrar dentro da igreja. Eu acho que hoje nós podemos mudar até essa frase. Na verdade, é a igreja que tem se igualado ao mundo. Eu falei algumas semanas atrás sobre sal da terra, luz do mundo. Tem tido pouca diferença entre, não todos, mas em uma grande parte, porque a igreja tem crescido num volume muito grande, mas a nação não muda, as cidades não mudam, os bairros continuam da mesma forma. Por quê? Porque nós viemos para a igreja, mas continuamos com o nosso coração lá fora. Então eu quero falar com você hoje sobre a avareza, amor excessivo a dinheiro e aos bens materiais. Querido, dinheiro é uma bênção quando nós sabemos utilizá-lo. Eu já falei aqui algum tempo atrás que existem aproximadamente em torno de 215 versículos na Bíblia que falam sobre fé mais diretamente, 218 sobre salvação, 500 sobre oração, e os 3 juntos somam 933. Porém, diretamente e indiretamente, existem mais de 2.350 versículos que falam de dinheiro na Bíblia. Para vocês verem o quanto Deus, o quanto Jesus, o quanto as Escrituras levam a sério esse assunto. Agora eu fico impressionado como é que um pedacinho de papel pode dominar tanto a vida das pessoas. E eu não estou falando uma nota de R$100 não. Pastor, tem muito tempo que eu nem vejo isso na minha carteira. Eu também tenho. Mas pessoas são dominadas por uma nota de valores pequenos. Amam tanto o dinheiro. E Deus nos deixou todas essas referências para nós sabermos e não permitir sermos guiados por coisas materiais e não nos tornarmos pessoas avarentas. Nós não percebemos, mas o mundo tem tentado, e nós às vezes temos seguido aquilo que o mundo determina, e às vezes nós até deixamos de fazer as coisas por causa de coisas que o mundo pôs na nossa mente. Vou te dar um exemplo. Talvez você é convidado para ir no casamento do Denis e da Mariana. E aí, principalmente as mulheres, elas dizem assim: ah não, eu não vou no casamento porque eu não tenho roupa, pastor. Se abre o guarda-roupa, está caindo os cabides, não tem onde pendurar. Não, pastor, mas sabe, aquele vestido que eu tenho, eu usei num casamento que eu fui há 2 anos e meio atrás, pastor, lá em Belo Horizonte. Fala, minha irmã, mas quem de Belo Horizonte que vai estar no casamento da Mariana, que você não pode usar Eu estou falando mentira aqui, gente? E às vezes nós deixamos de fazer as coisas porque o mundo colocou essa mentalidade dentro de nós, e nós temos ido igualzinho àquilo que eles determinam. Ou outras vezes, você às vezes tem um vestido lá que você usou uma única vez, e aí para não repetir, você vai lá na loja e faz uma dívida que você tem que parcelar de 24 vezes no carnezinho.
E é igual uma Bíblia para pagar, que não acaba. Não é assim? Tudo para poder se mostrar bem diante das pessoas, para que eles vejam uma imagem em você que você não tem condições de sustentar. Então, querido, dinheiro é uma bênção, mas desde que eu não seja controlado por ele. Eu não posso viver servindo a Deus e ao dinheiro, diz Jesus aqui. Ou eu vou servir a Deus e amá-lo, ou eu vou servir a Mamon, que é o Deus que representa o dinheiro, e eu vou dar a minha devoção ao meu dinheiro. Porque você precisa entender que aquele a quem eu sirvo é porque eu o amo. Se você serve a Deus é porque você ama, da mesma forma o dinheiro, a ponto de conseguir trocar a Deus por esse papel tão pequenininho. Eu não quero aqui fazer apologia à preguiça, à falta de trabalho. E talvez o marido vai chegar em casa hoje e falar, ó, você viu, né, o pastor falou que eu não preciso trabalhar tanto. Você tem que me ajudar dentro de casa, vamos partir aí, né, o salário, para eu não ter que trabalhar tanto. Não quero fazer isso. Todos nós precisamos trabalhar. Todos nós precisamos conseguir dinheiro. Mas nós também precisamos ter controle na falta dele e sobre ele. Filipenses 4, Paulo diz assim: aprendi a me contentar com um pouco e com a fartura. Tem pessoas, eu acredito que você conhece, e acredito que não tem ninguém aqui assim hoje, eu estou só ensinando para vocês não fazerem. Tem pessoas que só são alegres quando elas têm muito dinheiro no bolso para gastar. Quando elas estão vivendo um momento financeiro muito bom. E Paulo ele vem aqui trazer um ensinamento. O quê? Que eu e você precisamos aprender a ser contentes, independente do momento que nós estamos passando. Por que, pastor, que o senhor está dizendo isso? Porque não é o que eu não tenho que vai me trazer alegria. O que te traz alegria é aquilo que você já tem, que habita dentro do teu coração, Espírito Santo de Deus. E isso te traz alegria. 1 Timóteo capítulo 6, verso 7, olha o que Paulo diz a Timóteo. Nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos, caem em tentação, em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Querido, o amor ao dinheiro tem sido o mal dos últimos tempos. Porque por causa de dinheiro, tem gente que é capaz de fazer qualquer coisa. Ele mata, rouba, trai, mente, trapaceia, faz o que for preciso. E Paulo está nos dando alguns conselhos aqui nesse texto. Em primeiro lugar, entenda que as riquezas, um dia elas terão fim. Lá no verso 17 desse capítulo, Paulo ele fala, não coloquem a esperança de vocês na incerteza das riquezas. Porque ela vai passar. Segundo lugar, Paulo ele está mostrando para mim, fique satisfeito com aquilo que você tem. Seja grato a Deus com aquilo que você possui. Algo que eu aprendo aqui com Paulo também nesse texto, ame mais as pessoas do que o dinheiro. Porque tem gente que passou a amar mais as coisas do que pessoas. Quarto lugar, que eu posso aprender aqui com Paulo. Ame a obra de Deus mais do que ao dinheiro. E em quinto lugar, como nós aprendemos aqui no vídeo que nós assistimos, aprenda a repartir aquilo que você tem. Porque ninguém é tão pobre que não tenha nada para compartilhar. Ninguém.
A cobiça, o amor ao dinheiro, ele leva a todo tipo de problema. No casamento, na família, pessoas se prostituem por causa de dinheiro. Como eu disse, trapaceiam, matam, roubam. Vivem trabalhando, se matando por causa de uma vida melhor, para ter tudo o que sonha. Só que você já notou que depois que nós conseguimos comprar, adquirir aquilo que nós tanto sonhávamos, parece que aquilo perde a graça? É assim ou não é? O seu carro é novo até você sair com ele da porta da concessionária. Saiu de lá, você perde 5 mil nele. Ninguém paga a mesma coisa. Você anda no seu carro 1.000 quilômetros, parece que o carro perdeu a graça. Já não é mais aquela euforia. Ah, eu suei tanto, eu dei a minha vida por algo que agora perdeu a graça. Você precisa entender que tudo que perde a graça perde o valor. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque os seus sonhos, os seus propósitos, as suas vontades não podem estar atrelados àquilo que perde a graça. Nós precisamos sonhar com coisas maiores. Eu não estou dizendo que você não pode sonhar em ter uma casa própria, não é nada disso que eu estou dizendo. Eu estou falando para você não ficar sonhando em sempre querer mais, em nunca estar satisfeito com aquilo que você tem até agora. Esse contentamento é o que Paulo diz, de saber estar contente o tempo todo. Se Deus te deu uma casa, mais ou menos para você morar, seja feliz lá dentro. Esteja contente com aquilo que você tem. E esse contentamento, a Bíblia é clara, querido, só Jesus pode te oferecer. Você pode ganhar um caminhão de dinheiro todo mês, que tem gente que nunca vai estar satisfeito e controlado financeiramente, porque quanto mais ele tem, mais ele gasta. Ele nunca se satisfaz com aquilo que possui. A minha oração nessa noite é para que você não sonhe com nada que perde a graça. Que você sonhe com os planos de Deus para a sua vida. Que você sonhe com aquilo que Deus tem para você. Porque a sua casa pode perder a graça, o seu carro perde a graça, mas Ele é o autor de toda a graça. E aquilo que Ele planta no teu coração é eterno. Tem gente que muda até a personalidade dela porque ela passou a ganhar um pouquinho mais de dinheiro. E ela passa a andar com o nariz empinado, já olhar para os outros assim. Só que o mundo dá voltas, querido. Eu já vi gente que um dia estava lá embaixo e foi lá para cima. Só que quando chegou lá em cima, não conseguiu lidar com o sucesso e tomou uma rasteira maior do que aquele estava antes de subir. Toma cuidado. Eu sempre gosto de dizer aqui na igreja, seja amigo da misericórdia, porque você nunca sabe quando vai precisar dela. Não trate ninguém pensando que você é melhor do que as outras pessoas por aquilo que você possui. Hoje você tem, amanhã você pode não ter. Jesus foi traído por causa de dinheiro. Alguém que um dia andou com ele, comeu com ele, viveu com ele, aprendeu com ele, traiu por causa de 30 pequenas moedas de prata. Que coisa terrível. Então, meu irmão, eu quero te ensinar nessa noite, não se venda. Não negocie os seus princípios, os seus valores por causa de dinheiro. Eu amo um texto que está escrito em Isaías. A Bíblia diz, por nada fostes vendidos e também sem dinheiro sereis resgatados. Querido, Deus Ele não te vende por nada. Por quê, pastor? Porque você não tem preço. Seu preço já foi pago na cruz. O sangue de Jesus foi derramado por mim e por você naquela cruz. Nem se compara com vida financeira. Dinheiro não bastaria para te salvar. Alguém teve que morrer, alguém teve que sofrer por nós, alguém inocente, santo, justo, teve que morrer para que eu e você tivéssemos acesso ao Pai.
e fôssemos justificados diante de Deus. E o problema é que hoje tem muita gente abrindo mão dos seus princípios, negociando os seus valores por algo chamado dinheiro. Cristãos negando a sua fé por causa de dinheiro. Famílias inteiras têm sido destruídas por causa de dinheiro, por causa de trabalho, excesso de trabalho. Tem gente que diz amar a família, mas eles trabalham tanto para tentar dar uma vida boa para os seus familiares e se tornam tão ausentes de dentro de casa, que a única coisa que eles sabem fazer é dar dinheiro. Só isso. Só que eu sempre digo aqui no altar da igreja, o mais importante, querido, não são os bens que nós vamos deixar para aqueles que vão ficar, mas é um legado de vida. Se você partir hoje, você vai deixar um legado ou dinheiro? Pastor, nenhum dos dois, eu estou mais quebrado que arroz de terceira, pastor. Então pelo menos um legado você precisa deixar. Eu vou fazer uma pergunta aqui, eu queria que você respondesse para você. Se alguém aqui te oferecer R$1 milhão por sua família, você venderia ela? 100 mil, talvez 1 milhão é muito, né? Pastor, meu marido não vale tanto, pastor. Por 50 eu entrego a Prasta, né? A praga. Quem aqui venderia a esposa? Não responda, por favor. Só pensa. Jesus te conhece. Falou, pastor, eu estou dando, pastor, não precisa nem pagar. Mas, agora, presta atenção. Eu tenho certeza que se eu perguntar isso para uma pessoa, todo mundo vai dizer assim, que isso, pastor? Jamais eu venderia a minha família, pastor, é o meu bem mais precioso. Ele vira até crente na hora, né? Pastor. Só, querido, eu quero que você entenda. Nós vendemos a nossa família a troco de dinheiro todo dia. Porque o mundo tem colocado na nossa cabeça que nós temos que ter, comprar, possuir, adquirir, e você está se matando de trabalhar e não tem percebido que a sua família está sofrendo as consequências por isso. Seus filhos estão clamando por sua presença e você não está enxergando. Sua esposa, seu marido, seus pais, eu não sei, mas eu quero te dizer, não se venda pelo dinheiro. Não negocie a sua família por causa de dinheiro. Se você observar, o mundo tem tentado distorcer até a nossa própria imagem. Quando você olha para alguém e pergunta para ele assim, olha, quem que é você? O cara já fala logo assim, eu sou advogado, eu sou dentista, eu sou médico, eu sou pedreiro, eu sou padeiro, eu sou um grande empresário. O crente devia se apresentar assim. Quando alguém te perguntar quem é você, sou servo do Deus Altíssimo, em primeiro lugar. Para depois você citar suas qualificações. Porque você não nasceu advogado, você se tornou, mas você nasceu filho de Deus. E às vezes nós deixamos de apresentar essa virtude de ser chamado filho de Deus. Tem muita gente dando a vida por aquilo que se tornou. Como assim, pastor? Querido, você não nasceu um profissional. Você se tornou. E você está se matando por causa disso. Sabe uma coisa que temos? A certeza que desde o dia do nosso nascimento, nós nascemos com a qualificação de filho de Deus. Quando você nasceu, Deus pregou uma etiqueta em você. Pastor, o que está escrito? Êxodo 19:5. Se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar. Você pode dar um aplauso a Jesus por isso? Você é propriedade de Deus. Então, meu querido, não deixe que o dinheiro mude você,
que o dinheiro roube os seus princípios, que o dinheiro roube o teu coração de amar a Deus acima de todas as coisas. Só que o mundo tem tentado impor isso em nós, e esse é o perigo de nos tornarmos pessoas avarentas, que é apego doentio ao dinheiro. Jesus disse lá em Lucas capítulo 12, verso 15: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de qualquer homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Você pode ser rico, querido, e ser infeliz. Você pode ter de tudo dentro de casa e dar de tudo para a sua esposa, e a sua esposa e você não terem um casamento feliz. A avareza, ela nos leva a um apego doentio ao dinheiro, e aí nós passamos a trabalhar muito mais do que nós devíamos para sustentar uma vida que não é a vida que Deus tem para você. Se eu perguntar aqui para algumas pessoas, elas vão me dar todo tipo de desculpa. Olha, por que você trabalha tanto? Ah, pastor, eu preciso sustentar minha família, né? Outros diriam: ah, pastor, eu preciso dar uma estabilidade para os meus filhos, para minha esposa. Outros talvez para poder agradar o patrão e fazer uma média com o patrão, não sei. Mas sejamos sinceros, será que o nosso excesso de trabalho não tem sido para sustentar uma vida carregada de vaidades que nós desejamos? Algum tempo atrás eu atendi um casal que não é da igreja, me ligaram e vieram aqui conversar comigo. E eles estavam discutindo porque o camarada só trabalhava. E eles compraram uma casa, construíram uma casa de quase 200 metros quadrados, e eles me contando, um Corolla 0 quilômetro na garagem para andar, e a esposa reclamando que o marido só trabalhava. E aí começaram a discutir na minha frente, e pastor, ele não tem tempo para nada, e aí a briga começou. Mas eu estou trabalhando esse tanto porque eu te dei uma casa, eu te dei um carro. E aí a esposa virou para ele e falou assim: eu não te pedi uma casa desse tamanho. E aí os dois começaram a brigar por coisas que eram para ser bênção na vida deles. Já teve casal que eu atendi que estava brigando porque compraram uma cama, aquelas King Sax, não sei como é que fala esses trem. Falei: gente, vocês vão comprar uma cama dessa, um dorme lá na parede, o outro dorme aqui, de tão grande que é a cama. E os dois brigando porque a mulher queria uma cama king. Aí ia ficar igual o King Kong, né, de um lado e do outro. O excesso de trabalho tem nos levado a ser mais valiosos, mais vaidosos ainda. Cada vez mais. E o problema é que a gente ainda pensa que está fazendo a coisa certa. Esse é que é o mais duro. Tiago capítulo 4, a Bíblia diz assim: cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos próprios deleites. Tiago está dizendo que as pessoas cobiçam e não tem nada. Tiago está dizendo que as pessoas matam, são invejosos por causa de alcançar coisas e não alcançam. Querido, quem vai te dar tudo o que você precisa é Deus. É Ele quem prospera o teu trabalho, é Ele quem abre portas para você. Não adianta você viver louco por causa de dinheiro. Quem te prospera chama-se Jesus Cristo. É Ele que te sustenta. E quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando que Ele vai te dar riqueza. Eu estou te falando que Ele vai sustentar as suas necessidades. Isso é ser próspero. Ser próspero não é ter dinheiro. Não é isso que eu estou dizendo.
E é por isso que às vezes nós oramos e não recebemos, porque aquilo que você está pedindo, Deus sabe que é para você gastar com vaidade, desejo egoísta, oração com motivos errados. Observe as suas orações, será que elas não têm sido só para satisfazer seus desejos? Escuta uma coisa, eu sempre falo, Deus tem compromisso com necessidade. Vaidade é por conta sua, por conta minha. Deus nunca prometeu riqueza, como tem muita gente que ensina aí em altar de igreja. Isso é mentira. Lá em 2 Pedro capítulo 2, versículo 2. Depois, quando chegar em casa, você lê na sua Bíblia. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 em diante. A Bíblia começa a falar de pastor avarento ali, que começa a olhar para as pessoas como um negócio. E está cheio de gente aí fora fazendo isso, e às vezes cheio de crente que segue, que acompanha e que faz de tudo. Deus prometeu sustento, provisão, necessidades supridas. Porque na verdade, querido, nós não precisamos de muito para viver, seja sincero. A gente vive comprando tanta coisa, sem precisar, andamos presos no consumismo, e esquecemos que a gente precisa de pouca coisa para ser feliz. Pouca coisa. O homem precisa do básico para viver, das coisas simples da vida, e foi o próprio Jesus que ensinou isso em Mateus. Olha, por que vocês estão andando ansiosos? Tem gente que está ansioso aqui para poder comprar alguma coisa essa semana. E talvez essa palavra é até um alerta de Deus para você. Não compra. Porque talvez você não está precisando disso. Você vai comprar para sustentar uma vaidade sua. Querido, a avareza ela adoece. E ela adoece tanto o rico quanto aquele que é desprovido de vida, de talvez mais dinheiro, porque apego a dinheiro não está ligado à quantidade que eu tenho, não. Tem gente que tem pouco e é apegado num pouco. Tem gente que tem muito e é apegado no muito. Eclesiastes 5, a Bíblia diz que as riquezas que os seus donos ajuntam para si atraem enfermidades. Tem muita gente doente por causa de dinheiro. O cara vai deitar e ele fica pensando, será que tem alguém me passando a perna? O camarada tem dinheiro e ele não faz uma viagem com a família por medo dos funcionários roubarem ele, porque eles vão ficar sozinhos na empresa. E isso está adoecendo as pessoas. E eu falei domingo passado, se você não se livrar dessa avareza, ela vai te matar. E aqueles que ficarem aqui vão gastar tudo que você conquistou a vida inteira. Nada contra você ajuntar coisas na vida. Não sou contra você fazer um pezinho de meia. Você ter uma reservinha para uma necessidade que você enfrentar, para um tratamento de saúde, eu não sou contra isso. Eu sou contra esse tal de evangelho da prosperidade, que diz que se você vier para a igreja evangélica, você vai ficar rico. Se te contaram isso, é mentira. Você pode ter o conforto. Querido, eu sonho o dia que eu puder comprar um sofá daqueles que você deita e estica mesmo assim, ó. Já viu? Parece que o sofá te abraça. Você fica confortável, né? Deve ser muito bom. Tenha a sua casa, tenha o seu carro, tenha o melhor que você puder ter, mas quando você puder. Não sacrifique a sua família para sustentar desejo egoísta seu. Tem mulher que fica sacrificando o marido e fazendo o marido ficar comprando coisas que ela sabe que o marido não pode dar para ela ali naquele momento. Mas eu quero. E fecha o bico. Também não vamos ter relação sexual um mês. Gente, tem ninguém aqui assim, viu? Não estou falando, e também ninguém aqui me contou isso não.
Às vezes é revelação de Deus aí. Não me toca enquanto a calça não estiver aqui. Vocês acham que eu já não atendi gente assim? É sério? Nós estamos rindo, mas... Querido, o que adianta você ter coisas sem ter condições? O que adianta você ficar ostentando vaidade e não ter paz, não ter vida com Deus? Querido, tem gente adoecendo por causa de dívida, que adquiriu por causa de ganância, de avareza, de cobiça, de amor ao dinheiro, por querer coisas que não podiam ter. O que adianta você ter uma cama king size? É assim? Size, agora aprendi. O que adianta você ter uma cama king size e não ter paz para deitar nela? E você deitar a cabeça no travesseiro, como é que eu vou pagar essa prestação da cama amanhã, meu Deus? Me ajuda. Deus manda dinheiro do céu igual só mandava maná do céu. Querido, isso já passou. Domingo passado eu dei uma estratégia aqui para você prosperar na vida. Trabalhe, mas gaste menos daquilo que você ganha. Sabe, eu e a minha esposa, nós ficamos 4 anos com uma bicama lá na sala de casa. A minha irmã me deu uma bicama de presente de casamento. A minha televisão, até hoje, é aquela de caixote, desse tamanho. Gasta 6 homens fortes para carregar a televisão. Ela é grande. Hoje, a maioria dos casais só casa se tiver a casa pronta, os móveis, tudo prontinho, daquela cor, do meu jeito e assim por diante. Hoje eles constroem uma casa maior do que pode, compram um carro melhor do que pode. E aí depois fica envergonhado, porque tem que devolver o carro para o banco. Eu até acho, não sei, quem sabe às vezes alguém um dia pega essa ideia, né? Para o povo parar de ficar ostentando e andando com o nariz em pé, todo carro que fosse financiado tinha que vir escrito nele assim: não está pago, é do banco. Aí o povo ia parar, né, de ficar andando de nariz em pé, olhando as menininhas, né, no carro. Jesus ensinou sobre isso, querido. Qual que é um homem que não vai construir uma torre, que não se assenta primeiro para fazer os cálculos e ver se ele tem condição de começar e terminar, para aquele que não passar na rua e ficar olhando para ele e falar: ah, pastor Diego não conseguiu pintar a igreja. É assim ou não é? Olha lá, o fulano começou a construir uma casa, está cheio de areia e de brita na frente da casa dele, mas ele teve que parar. Eu não estou falando também que você não pode ir construindo devagar. Eu só estou falando para você não dar um passo maior do que aquele que você vai conseguir sustentar. É isso que eu quero dizer. Agora, o maior problema da avareza é que ela anda juntinho com o orgulho. Todo avarento é uma pessoa orgulhosa. Por quê, pastor? Porque ele não tem coragem de baixar o estilo de vida que ele está vivendo. Ele está devendo todo mundo, mas está andando de carro. Está devendo todo mundo, não está nem dormindo de preocupação, mas está morando dentro de uma mansão. Mas não paga ninguém. É terrível isso. Ah, pastor, eu não posso perder esse carro, porque foi Deus que me deu. Será? Será que era Deus que ia te dar alguma coisa que ia te afastar de Deus? Ou foi a sua cobiça? Eu gosto muito de falar aqui sobre Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece e não traz consigo dores. Querido, quando é Deus que te dá,
Isso não traz preocupação. Ou você acha que Deus ia te dar um carro que você não consegue pagar, para você não conseguir dormir de noite e ficar pensando no boleto dessa grossura? Será que foi Deus que te deu? Ou foi sua vaidade de, ao invés de comprar um Fiat Uno, você quis ir lá e tirar um carro 0 quilômetro? Você podia andar num Escortinho 86, mas você quis ir lá e tirar um Fiesta 2019. Querido, eu não sou contra você ter as coisas. Eu só estou ensinando, e eu sou contra, e a Bíblia também é contra você sustentar aquilo que você não pode ter. Hebreus capítulo 13, verso 5 em diante, a Bíblia diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregam a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo ontem, hoje é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por várias doutrinas estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com a graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Olha que coisa fantástica, Deus está dizendo para nós assim: contentai-vos com as coisas que vocês têm, porque Ele está dizendo assim: eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te deixar. Seja feliz com aquilo que você possui, porque eu sempre estarei do teu lado para suprir suas necessidades. Então para que você está andando com esse coração avarento? Porque quem não se contenta com o que tem, me desculpa, é a Bíblia que está dizendo, você é avarento. É Bíblia. E a avareza nada mais é do que confiança no dinheiro. E Deus está dizendo para nós: seja feliz com o que vocês têm, confie em mim, porque eu jamais abandonarei vocês. O dinheiro acaba, a sua casa pode ser destruída, o seu carro pode ter um acidente da perca total, você ficar sem o seu carro, mas Deus estará comigo e com você. Jesus disse: eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos, todos os dias da sua vida. Querido, 1 Timóteo, Paulo diz: a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Sua tradução deve estar assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Só que a parte final do versículo ainda diz coisa pior: acossados pela cobiça. Olha só isso aqui. Algumas pessoas se desviam da fé e se enredaram em muitas aflições. Presta atenção, querido, olha aqui o que a Bíblia está dizendo. Paulo está dizendo que tem gente que desvia da fé por causa de amor ao dinheiro. Paulo está dizendo que tem gente que afasta de Jesus por causa de dinheiro, ou seja, é aquele tipo de gente: ah, Deus não me deu o que eu queria, então também não quero saber de igreja. Espera aí, você está aqui por causa daquilo que Deus vai te dar ou por causa dele? Você vem na igreja para se sentir confortável ou para ouvir uma palavra que te confronta a ser uma pessoa melhor, a ser um cristão melhor? Então, querido, Paulo ele está condenando a você não construir a sua vida sobre uma base que pode ruir a qualquer momento. Porque tudo que nós construímos é construído sobre uma raiz. E a casa ela tem uma raiz chamada base. O problema é que quando se trata de uma raiz espiritual, a nossa raiz deveria ser Jesus. Mas muita gente tem construído sua vida em cima de dinheiro, sua felicidade em cima de dinheiro. Tem colocado o casamento dele pautado na segurança do dinheiro que eles têm no banco guardado. Querido, dinheiro não sustenta casamento.
Dinheiro não traz prazer para dentro do casamento. Ele é bom, ele ajuda, ele é necessário, mas não é tudo. Entenda uma coisa. Paulo está falando aqui de 4 coisas muito importantes só nesse verso. Amor ao dinheiro, raiz de todo mal. Fica comigo assim: amor, dinheiro, raiz e mal. Quando se fala de amor, nós deveríamos dar amor para as pessoas, não é isso? Hoje nós estamos dando devoção e amor para as coisas. Tem marido que ama mais o carro do que a esposa. Ele pule o carro todo sábado. Pastor, tem que passar pretinho, pastor. E a esposa esperando um abraço e ele não dá. Quando se fala de dinheiro, nós deveríamos lembrar de algo que existe para me abençoar e não para me destruir. Mas não é isso que tem acontecido. Quando se fala de raiz, nós lembramos de algo que sustenta outra coisa. Quando se fala de mal, nós às vezes lembramos de coisas ruins, fatos ruins que aconteceram. Agora, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se a gente ler esse texto de trás para frente, eu poderia dizer que ficou da seguinte maneira: todo mal ou situação ruim que você vive, talvez esteja sendo sustentada pelo dinheiro que você tanto ama. É isso. Todo problema que talvez você está vivendo no teu casamento, talvez seja sustentado pela raiz do dinheiro a quem você tanto ama. Porque, querido, o dinheiro, quando ele se torna o nosso sustento, a nossa base, ele traz o mal. Ninguém consegue se manter de pé sobre a raiz do dinheiro. Jesus deixou claro que você só vai ficar de pé se a sua casa for firmada na rocha. Então, meu irmão, entenda uma coisa: dinheiro é bom, mas não é tudo. Me responda uma coisa, responda para você. Quantos de nós um dia tivemos o fogo de Deus queimando no nosso coração, como esses irmãos que chegaram aqui do encontro? E hoje você perdeu isso. Perdeu porque você não se preocupa em alimentar, você não quer saber de orar, você não lê Bíblia. Antes você fazia tudo isso, fazia o apelo no altar da igreja, vinha para tudo quanto há. O pastor chamava aqui para frente, caía no chão até sozinho, sem alguém pôr a mão nele. Pastor, eu quero Deus, eu quero receber Deus. Hoje, quando chama na frente do altar, besteira esse negócio, escuta uma caba. Perdeu o amor. Talvez por causa do excesso de trabalho, da sua ganância, da sua avareza, e hoje você não tem tempo mais. Atendi uma pessoa pouco tempo atrás, ele tinha comprado um carro. Ele disse assim: pastor, comprei um carro, um Palio, e é bênção demais, pastor. Estou trabalhando e está me ajudando muito. Falei: irmão, glória a Deus. Não, pastor, ele não está me apertando nada. Eu já estou quase terminando de pagar. Falei: meu irmão, que bênção. Depois de uns dias o irmão chegou com um outro carro, mais bonito. Falou: pastor, troquei de carro. Depois de poucos meses. Falei: irmão, mas precisava disso agora? Não, pastor, não. As minhas vendas melhoraram. Agora, é claro, vou ter que trabalhar um pouquinho mais. Vou ter que viajar mais. Mas eu vou conseguir pagar o carro. E aí vai comprando, e quanto mais ele compra, mais ele precisa trabalhar para sustentar as vaidades que ele tem comprado. E nós estamos vivendo do mesmo jeito. Você e eu às vezes nos matamos para sustentar coisas que têm roubado o melhor de nós. Seu tempo com Deus, seu tempo com a sua família, seu tempo com os seus amigos. Querido, o apego ao dinheiro tem afastado muita gente de Deus. E aí eu gosto de dizer o seguinte: o diabo, presta atenção nisso, o diabo ele não tem condições de tornar um inferno atraente. O que é que ele faz? Ele torna atraente o caminho até lá. Entendeu?
O diabo te envolve com tantas coisas, e te oferece tantas coisas, e coloca, como ele quis fazer com Jesus: prostre-se diante de mim que eu vou te dar tudo isso aqui, ó. E aí os crentes estão: eu quero, eu posso, você consegue, mensagens motivacionais, você vai dar conta, você é um tesouro, e tal. Engraçado que essas pessoas nunca falam que você precisa consertar a sua vida, que você precisa melhorar, que você precisa buscar mais a Deus. Toma cuidado aí com muita coisa que muita gente aí tem visto em internet. Tem surgido uma safra aí de pastores aí que tem pregado coaching, pregação de inteligência e um monte de coisa, e você olha para ele e você fala: uau, que sabedoria. Toma cuidado. Toma cuidado. O diabo te diz assim: vai ganhar dinheiro, rapaz, você está novo, vai trabalhar, enquanto você tem força, faz sua vida. É assim ou não é? Faz sua vida enquanto você pode, vai aproveitar enquanto a maré está boa para você. Querido, crente não depende de maré, crente depende da graça de Deus sobre a vida dele. Pastor, a época agora está boa, tem que aproveitar. Você tem que aproveitar os melhores dias da sua vida, para você vivê-los para Deus, porque dinheiro você não vai levar dessa terra. Gaste o melhor dos seus dias com Deus. Seja intenso com Deus, porque dinheiro passa, acaba. Deixa eu te contar uma coisa, diga comigo assim: tudo passa. Vou beber uma água aqui. Tudo passa. Vou te contar a história de um rei muito famoso, muito bem sucedido. Esse rei, ele adoeceu, e ele chamou o seu filho antes de morrer, lá no leito, ali na cama dele, doente. Ele disse: meu filho, você sabe que seu pai está doente e logo eu vou partir, e você vai assumir o reinado em meu lugar. Porém, quando você assumir o reinado e você tiver momentos de aflições, eu vou colocar um anel no seu dedo, você só vai olhar nesses momentos, eu não quero que você veja até lá. Quando você passar por um momento de aflição, você vai pegar esse anel que eu vou te dar aqui, e você vai colocar no teu dedo. Quando você passar por momentos de alegria, de aflições e de alegria, você vai tirar esse anel e vai ler o que está escrito dentro do anel. Tudo bem, pai. Passaram um tempo, aquele homem morreu, e ele já estava com o anel no dedo, mas nunca tinha tirado para ver. Após a morte do pai, começou uma guerra, um grande conflito dentro do reino, e reinos vizinhos tentando tomar, e aquela confusão. Agora aquele rapaz, aquele jovenzinho que não tinha experiência com nada, se tornou rei. E ele começou a ver aquele reino que o pai dele havia construído, aquele começou a desfazer. E aí, quando ele estava triste, chorando ali, ele lembrou da palavra do pai. Ele disse: gente, meu pai falou que quando eu passasse por uma tristeza eu deveria olhar o anel. E quando ele olhou, estava escrito lá dentro: tudo isso também passará. Aquele rapaz, ele então ficou motivado, reuniu o reino dele e foram para a batalha. E aí eles ganharam a batalha. Irmão, quando eles ganharam a batalha, fizeram igualzinho aquelas festas de casamento antigos, 7 dias de festa. E todo mundo aplaudindo o novo rei, e todo mundo batendo palmas para ele, e dizendo: você é muito melhor do que o seu pai. E ele se vangloriando, só que ele lembrou da palavra do pai. E aí ele pegou o anel e leu, e estava escrito assim: tudo isso também passará. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Não coloque a sua expectativa nas coisas desse mundo, porque tudo desse mundo passa. Não confie demais só porque você hoje tem dinheiro, amanhã você pode não ter. Às vezes a gente pensa que por ter alcançado uma estabilidade hoje, nós podemos nos embriagar com isso. Querido, quantos de nós, quando estamos bem financeiramente, nos esquecemos de Deus? Quantos? Quando você estiver bem financeiramente,
lembre que tudo isso pode passar. E que o que vai te sustentar não é o dinheiro que você tem, é Jesus Cristo. Pastor, e se eu passar por um momento de aflição na minha vida e às vezes começar a ter problema, a chorar, a ter dor, tira o anel do dedo e lembra, isso também vai passar. Jesus vai suprir suas necessidades no tempo certo que você precisar. Tudo passa. O problema é que tem gente que idolatra o dinheiro, querido, e a avareza ela traz infidelidade a Deus. Nós usamos o dinheiro que Deus nos deu e somos infiéis a Ele. O que é que você tem feito com o dinheiro que Deus te deu? Gastar de qualquer maneira? Você pensa que você mesmo que conseguiu ou foi Deus que te deu? Deus que te ajudou, que te deu saúde para você trabalhar. E agora você não é capaz de ofertar na igreja, de fazer nada, de ajudar, de servir uma pessoa que precisa. Você é infiel ao próprio Deus com o dinheiro que Ele mesmo te deu saúde para trabalhar e conquistar. Que coisa terrível. O avarento, ele só pensa em ajuntar, ajuntar, ajuntar. Quanto mais ele tem, mais ele quer. Nunca dá. Igualzinho as filhas da sanguessuga. Dá. Já viu isso na Bíblia? Está escrito. Agora o pior, querido, de tudo é que a avareza, além dela me afastar do Senhor, ela me rouba até mesmo a minha salvação. Pastor do céu. Ai. Está na Bíblia, pastor? Acredita que está? Maior problema, querido, é quando o excesso de trabalho, quando o amor ao dinheiro começa a te afastar do próprio Deus. Porque aí você já não tem mais tempo para Deus. Domingo passado eu falei um pouquinho só do jovem rico que perdeu a salvação por causa dos bens. Ele amou mais os bens do que a Jesus. E não quis seguir a Jesus porque ele teria que vender tudo e dar para os pobres. Mas não era isso que Jesus queria, eu expliquei aqui. É porque Jesus sabia que o dinheiro era ídolo no coração dele. Pastor, mas a avareza, pastor, isso me impede de ir para o céu. Efésios 5, versículo 3. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, chocarrices que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis que nenhum devasso, nenhum impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Você vai para o inferno com o seu dinheiro. Você vai morrer rico. E vai ser a criatura mais pobre e miserável da face da terra. Porque a Bíblia também disse que aquele que espera em Deus somente nas coisas dessa terra é o mais miserável de todos os homens. Querido, muitas vezes o trabalho ele nos afasta do próprio Deus. Eu estou caminhando para o final. Rapidinho termino. Nós estamos tão atarefados que nós não temos tempo para Deus. Você está igual Marta e Maria. Marta só trabalhava. Nós começamos um tempo de consagração aqui na igreja, há tanto tempo já. Desde o ano passado, no início do ano, eu falei aqui no altar, nós não vamos ter campanha de oração na igreja mais, nós vamos orar o ano inteiro. Tem gente que passou o ano inteiro e não veio um dia na igreja para poder buscar a Deus. Mas o dia que o desemprego bate na porta, ele aparece aqui de madrugada para orar. O dia que está com um problema, ele vem aqui na igreja, pede oração para os irmãos e junta todo mundo, faz campanha na internet. Aí nessas horas Deus vale. Quando está tudo bem, para que Deus? Sabe, querido, dinheiro é bom. Mas eu quero finalizar te ensinando sobre isso. Mais importante do que o dinheiro também é a fonte de onde ele vem. Deixa eu te falar uma coisa, tudo o que o avarento menos se preocupa é com a fonte de onde vem o dinheiro dele, a renda. Ele só quer ganhar,
Ganhar, ganhar, ganhar, não importa se ele está mentindo, se ele está trapaceando, não importa se ele está vendendo um carro com o motor fundindo, o motor está quase caindo no chão, ele fala, está zero. O carro está com 400 mil rodados, ele volta ele para 60. Põe uns pneus ressolados nele, fala, é original os pneus. E aí ele pega uma pessoa mais desprovida de conhecimento nessa parte, e o irmão ainda chega e fala para a gente assim, pastor, Deus me deu uma bênção, pastor, e ainda usou o irmão lá para poder me abençoar. Fala, irmão, que bênção que foi essa? Pelo amor de Deus, vai lá e devolve essa carniça, isso vai acabar com sua vida. É sério, teve um amigo meu e da pastora que um dia comprou um Monza Tubarão. Quem lembra daqueles carros? Querido, e ele tinha um tanque. Ele colocou um negócio para vedar os buracos para tudo quanto é lado. E o tanque vazava álcool. E a mulher falou com ele assim, ou você tira esse devorador da garagem ou eu saio de casa. Querido, a conta do posto era R$1.500 de gasolina, isso há 7 anos atrás. Falou, pastor, vou ter que vender o carro para pagar o posto. Monza Tubarão, estava na moda. Mas tudo, só para terminar aqui, tudo que o avarento menos preocupa é da fonte aonde vem. E aí eu quero te usar um exemplo muito importante sobre a vida de Sansão. Eu não sei se você sabe, mas Sansão ele não podia tocar em coisas mortas por causa de ele ser um nazireu. E um belo dia Sansão está passando num lugar e ele quebrou uma lei imposta por Deus quando ele extraiu o mel da carcaça de um leão que estava morto. Pastor, por que o senhor está dizendo esse negócio de fonte? Escuta uma coisa, o problema não era o mel, era a fonte de onde Sansão retirou o mel. Por cima havia mel, por debaixo havia podridão, morte. E Sansão pegou o mel sem se preocupar em estar trazendo e extraindo aquilo de uma fonte que Deus já tinha dito para ele não fazer. Tem muito crente prosperando, tem muito crente enriquecendo de maneira ilícita, fazendo coisa que desagrada a Deus, negociando, trapaceando, enganando as pessoas, e você está pensando que está tudo bem. Cuidado, porque o seu tombo vai ser maior do que você imagina. Às vezes o mel é saboroso, mas a fonte é pobre. Não adianta, querido, ter prosperidade se isso vem debaixo de desonestidade. É melhor você comer um pedaço de pão seco, diz a Bíblia. Viva com aquilo que você possui, mas seja honesto. Não trapaceie as pessoas. Chega, quando você for vender o seu carro, seja homem para falar, olha, isso aqui está desse jeito, desse jeito, desse jeito. Se você quiser, eu estou te contando. Para de trapacear os outros pensando que você está saindo por cima. Querido, aquilo que você tanto amou e lutou para conseguir, um dia vai passar, um dia vai acabar. Só que a Bíblia diz que aquele que faz a vontade do Pai, ele permanece para sempre. O problema é que o céu deixou de ser desejo da maioria dos cristãos hoje. Eles querem ter uma vida boa nessa terra por causa das coisas que têm sido ensinadas aí fora. Vocês acham que muita gente gosta de escutar uma pregação dessa? Não gosta. Só que Jesus, ele voltará para buscar uma noiva, e não uma amante. Amante é aquela que se relaciona com o marido de uma outra mulher, quase sempre interessada em dinheiro, porque ele enche ela de presentes. É assim ou não é? Ele dá presentes, ele paga a conta dela, ele manda ela para o salão todo fim de semana, e aquela coisa toda.
E tem muita gente assim com Deus, procurando Deus somente por aquilo que as pessoas dizem que Deus pode dar. Quem faz isso não é noiva, é amante. E Jesus chamou você para casar com Ele, não para você ser amante dele. Semana passada eu disse que qualquer um, pode ter sua religião. Porque religião existem várias. Mas ninguém pode dizer que cada um tem o seu Salvador, porque Salvador só existe Jesus Cristo. Agora você já imaginou chegar para Deus no dia do juízo final e falar para Ele que você amava Ele? Se você gasta 2% do seu tempo por dia com Jesus? Querido, nós trabalhamos 8 horas por dia, às vezes 40 horas semanais, fazemos um bico, fazemos hora extra, trabalhamos em feriado e a gente tem preguiça de ficar 2 horas num culto na igreja, porque é muito tempo. Eu não posso ler a Bíblia 15 minutos por dia. Eu não posso separar meia hora de oração para buscar a Deus, porque eu não tenho tempo. Ah, pastor, por que o culto demora tanto? Por mim, eu ficava até meia-noite aqui. Na verdade, não é que o culto demora, é porque você perdeu o prazer de estar no culto. Porque aquilo que você tem prazer, você não vê como algo demorado. Você vai numa festa de aniversário, você não quer nem que a festa acabe. Que festa, que noite que foi aquela. Por que você não sai daqui do culto dizendo assim, que palavra que foi essa? Nossa. Eu queria passar um vídeo para terminar. São 9 horas. Quero passar esse vídeo um vídeo de 1 minuto. Esse vídeo conta a história de alguns irmãos nossos que também, você deve ter visto aí nesses dias na televisão, se eu não me engano foi na Índia, um tornado muito violento, passou por lá e destruiu a igreja dos cristãos, casas e tudo mais. Eu só quero que você entenda com esse vídeo que enquanto alguns não medem as suas desculpas, outros não medem os seus esforços para seguir a Deus. Presta atenção nisso que você vai assistir. Isso aí é depois do tornado. Os irmãos no local da igreja adorando a Deus. Jesus merece um aplauso, né? Depois de uma mensagem como essa, só você para refletir em tudo que você ouviu. Se você vai continuar vivendo essa vida com Deus que você tem levado, ou se você vai passar a amar mais ao Senhor e gastar mais do seu tempo com Ele. Fica de pé no seu lugar.